Oi pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais um conteúdo de ciência, certo? Dando continuidade ao conteúdo de separação de misturas que a gente viu na semana passada, misturas homogêneas e heterogêneas, só porque agora a gente vai estar correlacionando esse tema ao tratamento de água e esgoto. Esse conteúdo vocês vão encontrar no livrinho de ciências de vocês, na página 56 até a 55, e ele vai abordar os temas 1, 2, 3 e 4, certo? Antes de mais nada, vamos fazer uma reflexão de para que a gente usa água, de que forma a gente usa a água no nosso cotidiano. É fácil assim a gente obter água, a gente só abre a torneira e a água vem sem nenhum processo mais difícil. É tão fácil assim obter água na natureza? Nós que moramos em uma área tão rígida quanto a distribuição de água, quanto a disponibilidade de água, que quando se apresenta ausente, sem o inverno ou com um inverno escasso, sofremos bastante, devemos claramente saber que a água ela não é tão fácil assim de se obter e não é difícil de visualizar quando a gente fala na distribuição da água na Terra. Certo? Embora o nosso país, nosso planeta, quando a gente olha qualquer imagenzinha, a gente vê o nosso planeta tomado por água, a gente tem que entender que a maior parte dessa água ela se encontra nos oceanos e mares, ou seja, 97,5% dela é água salgada e somente 2,5% dessa água é água doce. E quando eu falo água doce, eu estou falando de água que é própria para o consumo, certo? E o consumo aí pode ser o consumo desde você ingerir essa água ou usos nas demais atividades cotidianas, como banho, lavar roupa, fazer comida e etc, certo? É importante entender que, mesmo nós somente possuindo 2,5% dessa água, e a gente achando já demais, porque quando é no inverno a gente vê água em rio, cachoeira, riacho e água correndo em todo canto, a maior parte dessa água ela se encontra nas calotas polares e nas geleiras, certo? Essas calotas polares e geleiras elas detêm 68,9% dessa água e somente 30,8% dessa água está mais, entre aspas, disponível. Só porque essa disponibilidade é em águas subterrâneas, ou seja, de difícil acesso. E somente 0,3% dessa água é que de fato é água que está disponível para o nosso acesso, que são águas superficiais, que se encontram em rios, lagos e até mesmo na atmosfera. Ou seja, tia, você quer dizer que a água das nuvens também conta nessa porcentagem de água aqui? Sim, até as nuvens, a água que contém nas nuvens, nos gases das nuvens, também entra nessa porcentagem, ou seja, para que nós entendamos que a porcentagem de água que a gente tem para nossa disponibilidade é ínfima, certo? Aqui a tia colocou um gráfico de distribuição da água por continente, certo? Eu não sei se vocês já viram um gráficozinho, mas isso aqui é um gráfico, certo? Que vocês vão ver posteriormente ou já viram em matemática. E esse gráfico, ele sempre vai trazer um assunto de uma forma mais fácil de você visualizar, se você raciocinar um pouquinho. Esse gráfico, ele vai trazer o tema que é a distribuição de água por continente. E aonde vocês virem a coloração azulzinho piscina, ele está falando do número de pessoas, tá? Porcentagem de pessoas. E quando vocês virem o azul marinho, esse azul escuro, ele está falando da água disponível. Ou seja, a gente tem que somente na América do Norte, Central e do Sul, a quantidade de pessoas é menor que a quantidade de água, certo? Quantidade de pessoas é menor que a quantidade de água. E nos demais países, essa quantidade, a população é maior que a quantidade de água disponível. População muito maior que a quantidade de água disponível. E isso torna essa disponibilidade e essa intenção em cuidar da água do nosso planeta ainda maior, certo?
Sendo que, se a gente for parar para pensar, o Brasil ele é o lugar que apresenta a maior disponibilidade de água em relação ao número de pessoas. Talvez isso faça com que nós desperdicemos tanto essa água, porque 11% de toda a água doce do mundo está no Brasil, certo? Então é por isso que é tão fácil relativamente a gente achar que a água vem simplesmente da torneira e está disponível para o nosso acesso. Mas não é bem assim, tá? A maior concentração dessa água ela se encontra no norte e no centro-oeste. Por quê, tia? Porque é lá que se localiza duas bacias importantes. Quando a gente pega a nossa região, que é a região Nordeste, somente 3% da água se encontra aqui, ou seja, de todas as grandes regiões, o Nordeste, a nossa região, é a que mais sofre com a escassez de água, tá? É a que tem menos quantidade de água. Então, e por que, tia, que essas duas regiões, o norte e o centro-oeste, são as regiões que apresentam maior quantidade de água? É porque elas têm importantes bacias, tá? E bacias, quando a gente fala, a gente está falando de vários rios que se juntam formando um grande rio. E a gente tem a bacia do Amazonas e a bacia do Paraná, que vão habitar essas grandes regiões aqui, do norte, ali do Amazonas, e a bacia do Paraná aqui no centro-oeste, tá? Que pega Minas Gerais e outros estados. Tia, e por que a água ela é tão importante? Você sabia que o ser humano ele é composto basicamente por água? E essa água ela vai ser passível para você realizar diversas atividades do seu cotidiano. Isso está na página 59 do livrinho de vocês. Quanto mais novo você é, mais quantidade de água você precisa no seu corpo. Quanto mais idoso você é, mais você sofre com a escassez dessa água. Por isso os bebês são rechonchudinhos, gordinhos e fofinhos devido à quantidade de água que eles possuem no corpo. E é por isso que as pessoas idosas são todas engelhadinhas e têm a pele mais ressecada por causa da escassez de água no corpo. E essa ausência de água ou disponibilidade de água faz com que nós desempenhemos funções como, por exemplo, a temperatura corporal, regular a temperatura corporal como quando a gente sua, tá? É para regular essa temperatura, é para transportar os alimentos que eu consumo, os alimentos que estão no meu dia a dia, é para proteger o meu corpo de choque mecânico, ou seja, quanto mais novo a gente é e a gente pega pancadinhas no corpo, mais o nosso corpo ele está protegido, tá? Justamente porque, tia, por causa da disponibilidade de água. E é por isso que criancinhas pequenas, quando não consomem muita água, sofrem pela desidratação, porque elas precisam de muita água disponível. E pessoas idosas também sofrem de desidratação se elas não tiverem bastante água disponível, porque elas já têm pouca água no corpo, certo? Tia, e para que mais eu utilizo água? A água, ela apresenta uma grande importância nos alimentos, porque os alimentos, eles são compostos também por água, certo? Então, a gente está diretamente precisando de água para todas as nossas funções, inclusive na nossa alimentação. Se eu pegar, por exemplo, uma banana, 72% da banana é de água, certo? E o restante, tio, que são sais minerais, fibra e outros componentes que vão formar a estrutura da frutinha. Tia, até na bolacha creme crack tem água? Sim, até na bolacha sequinha que a gente come tem água. 4% de água, daí você vê a importância da água, tá? No seu cotidiano. E é só para isso que eu uso água, tia? Para o meu consumo, para tomar banho e nos meus alimentos? Não, a água ela também é utilizada para outros recursos, como por exemplo, para irrigar, tá? 67,2% dessa água é utilizada para irrigação. 11,1% é utilizada para o abastecimento animal. Ainda tem o abastecimento rural, que é
para manter as grandes fazendas, certo? Ainda tem as termoelétricas, o abastecimento urbano, que é o nosso consumo das grandes cidades, a mineração e a indústria. Todas essas atividades fazem uso também e consomem água, certo? A tia Ellen colocou aqui um esqueminha de outras atividades que a gente utiliza para poder e utiliza grandes quantidades de água. Por exemplo, para produzir 1 kg de arroz, 1 kg que está dentro do seu armário na cozinha, é preciso fazer um gasto ou um consumo de água de 2.500 litros. Tia, mas para produzir 1 kg de arroz, mas eu faço um arroz na minha casa com bem pouquinha água. Só porque você tem que entender que quando a gente fala de produzir 1 kg de arroz, a tia Ellen está falando desde você plantar até você colocar ela dentro do seu armáriozinho, tá? Para produzir 1 kg de manteiga, 18.000 litros de água. Ou seja, tia, sério que é consumido tudo isso de água? Sério, porque quando a gente fala dessa quantidade de água, a gente também está falando de eu produzir um boi, né? Conseguir desenvolver uma vaquinha para que ela consiga produzir o leite, e todo esse processo eu faço um gasto de 18.000 litros de água. Desde eu fazer o bezerrinho crescer, amamentar esse bezerro, e fazer essa vaquinha crescer, alimentar e etc. Até chegar a 1 quilo de manteiga na minha mesa, eu gastei 18.000 litros de água. E assim sucessivamente. E como é que essa água ela vem? Provavelmente vocês já viram, ou vocês devem lembrar que a gente abordou em sala de aula, que a água ela tem um ciclo, tá? A água ela obedece um ciclo. E quando eu falo de ciclo, a gente está falando de círculo. Ou seja, tudo que começa aqui volta para baixo e assim sucessivamente. Como assim? Geralmente as nuvens elas são carregadas de água, certo? E essa água pode cair na forma de gotículas líquidas ou elas podem cair no formato de neve ou gelo, certo? E essa neve e gelo, ela vai ficar retida em altas altitudes, ou seja, em grandes montanhas congeladinhas, e ao derreterem elas vão escorrer em formato de rios. Outra forma também é a chuva em forma líquida já cair diretamente na natureza e escoar para os rios. Parte dessa água vai evaporar, ou seja, vai subir e virar nuvem de novo. Parte dessa água vai correr, tá, nos rios, e parte dessa água vai infiltrar no solo, ou seja, ela vai ficar dentro do solo nos lençóis subterrâneos que a gente falou. Essa água que evapora dos rios, lagos e etc., na forma de vapor, viram nuvens quando elas se condensam. Isso a gente também já viu nos processos, né, de transformação da água. Quando a água se condensa, ou seja, ela se junta, ela forma grandes rios que são flutuantes, são nuvens, certo? Rios flutuantes porque são águas que ficam flutuando, até que novamente ela se precipite, ou seja, ela cai, se condensa e se transforma novamente em água ou gelo. Sempre ela vai obedecer a um ciclo, e é assim que a gente obtém água, tá? Na natureza. Só porque essa água, para ela ser considerada potável, ou seja, para eu conseguir consumir ela e colocar em um copo e beber, ela tem que passar por um processo que a gente chama de tratamento da água. E esse tratamento, ele vai precisar de uma água disponível e de vários processos que vão acontecer, tá? Até ela chegar na caixinha de água que vai ser distribuída na minha casa. Primeiro, a água ela é encontrada na natureza, que eu vou chamar de água bruta, certo? Essa água na natureza, ela vai se encontrar em rios, lagos, lagoas, ela pode ser inclusive subterrânea, certo? E ela vai ser enviada, ela vai ser puxada por uma bomba que vai ser jogada para uma piscininha.
por assim dizer. Lá ela vai coagular, tá? E quando eu falo de coagular, eles colocam compostos químicos que vão fazer com que as substâncias sólidas fiquem lá embaixo, como a gente viu já na aula passada, certo? As substâncias pesadas, areia, poeira, lama, vai ficar toda depositada aqui nesse fundo. E só a parte que está limpa vai passar por essa encanação e vai jogar para essa outra piscininha. Nessa piscininha aqui, ela vai decantar, que a gente também já viu o que é esse processo. O que é a decantação? É as partículas sólidas que ainda restaram vão ficar lá no fundo, certo? E aí somente a água mais limpa vai passar para cá. Quando ela passar nesse outro barril, ela vai ser filtrada, certo? Como filtro de cozinha, aquele filtro de barro antigo que tinham nas casas. Algumas casas ainda tem. Então essa água ela vai ser filtrada e depois que ela for filtrada, que ela tirar qualquer restinho de areia ou substância ou até alguns micro-organismos que possam ter aqui nessa água, ela vai ser jogada para uma outra piscina. E aí a gente vai colocar cloro, como a gente faz em piscinas, tá? O cloro é essa mesma que boa que a gente usa em casa, ou água sanitária. Só porque na proporção correta. E só depois é que ela vai ser jogada lá na CAGES, que é o nosso sistema de tratamento de água. E aí sim que ela vai ser encaminhada para as nossas residências. Tia, e depois que isso acontece, acabou? Não, depois que eu faço uso dessa água toda no meu banho, lavando as mãos, usando o banheiro, lavando louça ou lavando roupa, essa água ela vai precisar ser tratada, tá? A minha casinha recebeu essa aguinha limpa e depois que ela sai sujinha, ela vai precisar ser tratada, certo? Então, quando a gente fala do tratamento, não é mais de água, é tratamento de esgoto, certo? Então, primeiro ela vai ser coletada por essa encanação que a gente chama de saneamento básico. Esse saneamento básico, ele vai ter tipo uma estaçãozinha que vai elevar essa água, o que é mais pesado fica aqui embaixo e a parte mais líquida passa direto. A parte líquida que passa direto vai ser encaminhada até um gradeamento, ou seja, esse gradeamento é como se fosse uma grande grade que vai filtrar as partículas mais sólidas, porque por incrível que pareça, na água vai fios de cabelo, areia, que você vai para um rio, para alguma atividade que você gosta e você joga areia lá na água ou areia poeira da casa. As pessoas colocam fio dental, tudo que não presta eles colocam lá no esgoto, né? Então, tudo isso vai ser filtrado por um gradeamento e depois vai ser limpado por uma mão mecânica. Essa aguinha, depois de ser essa água, ou esse esgoto, depois de ele ser peneirado, ele vai ser encaminhado para uma outra cisterna. Nessa cisterna vai acontecer a ação de micro-organismos, que são bactérias e fungos, que vão agir sobre essa água, esse esgoto, certo? E aí ele vai ser jogado para outro tanque, onde ele vai decantar. Lembrando que decantar é deixar que as partículas sólidas fiquem embaixo e as partículas líquidas fiquem lá em cima, certo? E aí, quando essa partícula líquida passa para fora desse grande tanque, certo? Parte dela vai evaporar desse tanque, vai ser levada de novo para a natureza, e a outra parte que não conseguir evaporar vai para geralmente rios ou oceanos e etc, certo? Na nossa região aqui, onde a gente vive, é tão quente que quando ela tá aqui nesse tanquezinho, que é o condensador, é um tanque de aeração, onde os micro-organismos começam a agir, ela evapora todinha e ela nem chega à necessidade de ir para rios ou para o oceano. Consequentemente, esse esgoto ele vai todo evaporado, certo? E por que é importante, tia, a gente saber de tudo isso? É porque o nosso consumo indiscriminado faz com que a água ela seja, que já é em pequena quantidade, ainda mais escassa. Porque quando nós, seres humanos, não temos um consumo consciente,
a gente não cuida, certo? Então a gente joga os nossos resíduos, os nossos lixos nos oceanos, a gente joga os nossos lixos no mar ou nos lagos ou no meio da rua que corre direto para um rio, a gente joga os nossos conteúdos em qualquer lugar que vão para os lagos e isso atinge outros seres vivos, certo? E esses outros seres vivos são prejudicados pelas nossas ações. Outra forma que eu posso fazer, tia, além de jogar lixo, eu posso usar a água indiscriminadamente ou sem consciência, como por exemplo, quando eu escovo os dentes, se eu deixar a torneira meio ligada, meio aberta, só para escovar os dentes eu desperdiço 12 litros de água. Se eu tomar banho por 15 minutos com o chuveiro aberto direto, sem nem fechar, eu gasto 135 litros de água, certo? E assim sucessivamente. Nesse período que a gente está vivendo bastante em casa, que a gente está passando bastante tempo em casa e tá tendo que renovar ainda esse hábito de lavar as mãos e de tomar banho com mais frequência para poder se precaver de um vírus, é muito importante a consciência. Se eu vou lavar as minhas mãozinhas, não necessariamente eu preciso deixar a torneira aberta. Se eu vou tomar banho, não necessariamente eu preciso deixar o chuveiro aberto o tempo inteiro. E por que a tia fez questão de colocar esse slide a mais, essa apresentação a mais? Porque dia 22 de março foi considerado o Dia Mundial da Água, certo? E é importante que a gente lembre da consciência de cuidar bem da água, porque cuidar bem da água é cuidar do nosso planeta, tá ok? Então vamos ver se a gente aprendeu o conteúdo. A atividade de ciências para hoje vai ser da página 66 e vai abordar as questões 1, 2, 3 e 4, certo?